A xícara de café tremeu em minhas mãos quando ouvi a porta do apartamento bater com força. Era Lucinda voltando da consulta médica. E pelo som dos passos pesados no corredor, eu já sabia que algo estava errado. Aos 67 anos, depois de criar 3 filhos sozinha, eu tinha desenvolvido um instinto maternal que raramente me enganava. Mas nada poderia ter me preparado para o que veio em seguida. Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo. Minha história, não se esqueça de me seguir para me ajudar e de deixar uma mensagem de apoio. Lucinda grita alto. Mãe! A voz dela cortou o silêncio da tarde como uma lâmina. A senhora matou meu filho! Minha filha apareceu na porta da cozinha com o rosto transfigurado pela dor e pela raiva. Lágrimas escorriam por suas bochechas e ela segurava alguns papéis médicos com as mãos tremendo. Lucinda tinha 32 anos. Sempre foi minha filha mais sensível. Aquela que chorava assistindo o filme e que vinha correndo para mim quando algo a incomodava. Ver ela me olhando como se eu fosse sua pior inimiga fez meu coração se despedaçar. Que aconteceu, filha? Consegui sussurrar, levantando da cadeira devagar. O bebê morreu! Está aqui nos exames! Ela jogou os papéis na mesa, alguns caindo no chão. E tudo por sua culpa! Breno apareceu atrás dela com aquele jeito calmo e controlado que sempre tinha. Meu genro de 35 anos era vendedor de carros. Um homem bonito e bem vestido que conquistou minha filha há 5 anos. No começo eu gostava dele, principalmente porque parecia tratar Lucinda bem. Mas ultimamente algo me incomodava nele. Uma frieza que eu não conseguia definir. Calma, meu amor. Ele passou o braço ao redor dos ombros de Lucinda. Dona Carmela não teve culpa. Essas coisas acontecem. Não! Lucinda se afastou dele. Foi ela que insistiu para eu ir ao médico ontem. Disse que eu estava pálida, que precisava fazer exames. Se eu não tivesse ido... Filha, eu só me preocupei. Porque você não estava bem. Tentei me aproximar, mas ela recuou. A senhora sempre se preocupa demais. Sempre quer controlar tudo. E agora olha o que aconteceu. Senti minhas pernas fraquejarem. Precisei me apoiar no batente da porta para não cair. Como minha própria filha podia me culpar por algo tão terrível? Eu, que tinha vendido minhas economias para dar entrada no apartamento deles, que levava comida toda semana, que tricotava roupinhas para o bebê que estava esperando com tanto carinho. Lucinda, por favor. Minha voz saiu como um sussurro. Não me toque! Ela gritou quando tentei abraçá-la. Eu não quero nem ver a senhora. Não quero mais que venha aqui. Breno fez um gesto como se fosse me defender, mas suas palavras saíram sem convicção. Amor, você está muito abalada. Sua mãe só queria ajudar. Ajudar? Ela só atrapalha a nossa vida. Sempre dizendo o que devemos fazer, como devemos viver. Fiquei ali parada, sentindo cada palavra como um soco no estômago. Lembrei de quando Lucinda me contou sobre a gravidez, há 3 meses. Como seus olhos brilharam de felicidade, como ela segurou minhas mãos e disse que eu seria a vovó mais carinhosa do mundo. Agora essa mesma filha me olhava como se eu fosse um monstro. Vou pra casa, murmurei pegando minha bolsa. É melhor mesmo, Lucinda disse, virando o rosto para não me olhar. Caminhei até a porta em silêncio, cada passo pesando como chumbo. No corredor do prédio, ouvi Lucinda desabando em choro e Breno tentando consolá-la. Entrei no elevador com os olhos queimando de lágrimas contidas. Só quando cheguei ao térreo é que deixei a emoção transbordar. Na rua, enquanto esperava o ônibus que me levaria de volta ao meu apartamento no centro de Maringá, as palavras de Lucinda ecoavam na minha cabeça. A senhora matou meu filho. Como ela podia pensar uma coisa dessas?
Eu que passei a madrugada acordada fazendo uma manta de bebê azul clara, sonhando com o momento em que pegaria meu netinho no colo. Durante o trajeto para casa, me lembrei de cada detalhe da semana anterior. Lucinda tinha vindo me visitar no Puam domingo e realmente estava pálida, com olheiras fundas. Quando perguntei se estava se cuidando direito, ela disse que estava só cansada. Mas eu conheço minha filha desde que ela nasceu. Algo estava diferente. Filha, acho melhor você fazer uns exames, eu tinha sugerido. Só para ter certeza de que está tudo bem com você e o bebê. Mãe, a senhora se preocupa demais. Eu me sinto bem. Mesmo assim, não custa nada verificar. O Dr. Henrique é ótimo, faz o pré-natal de várias amigas da Dona Marina. Insisti tanto que ela acabou concordando em marcar a consulta. E agora ela me culpava por ter descoberto que o bebê não estava mais ali. Cheguei em casa quando o sol já estava se pondo. Meu apartamento de 2 quartos, onde morava sozinha desde que meu marido Carlos faleceu há 8 anos, me pareceu ainda mais vazio que o normal. As roupinhas de bebê que eu tinha começado a fazer estavam espalhadas pela mesa da sala. Cada ponto feito com tanto amor e expectativa. Sentei no sofá e finalmente deixei as lágrimas correrem levemente. Não era só a dor pela perda do neto que nunca conheceria. Era a sensação de ter perdido minha filha também. Lucinda sempre foi a mais próxima de mim, entre os 3 filhos. Roberto morava em São Paulo com a família. E Marcelo tinha se mudado para os Estados Unidos há 5 anos. Lucinda era quem ficava, quem vinha me visitar, quem ligava todo dia. O telefone tocou. E por um segundo meu coração disparou pensando que fosse ela. Mas era a Dona Marina, minha vizinha do andar, de baixo. Carmela, querida, soube do que aconteceu. Como você está? Não muito bem, Marina. Imagino, filha. Perder um netinho é uma dor terrível. Mas você não pode se culpar por nada. É que a Lucinda, ela disse coisas horríveis. Disse que foi culpa minha. Besteira! Você só demonstrou preocupação de mãe. A gente que já viveu tanto sabe quando algo não está certo. Depois que desliguei, fiquei pensando nas palavras de Dona Marina. Será que eu realmente tinha feito algo errado? Será que minha preocupação constante estava prejudicando minha filha? Mas como uma mãe podia deixar de se preocupar? Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando cada momento da conversa com Lucinda. Cada palavra dura que ela tinha dito. E quanto mais pensava, mais uma coisa me incomodava. Breno tinha ficado muito calado durante toda a discussão. Ele, que sempre era tão presente, tão atencioso com a esposa, parecia quase aliviado. Balancei a cabeça, afastando esse pensamento. Eu devia estar imaginando coisas por causa da dor. Breno amava Lucinda e certamente estava sofrendo tanto quanto ela. Talvez até mais, porque ele sempre foi o tipo de homem que guardava os sentimentos para si. Nos dias seguintes, tentei ligar para Lucinda várias vezes, mas ela não atendia. Mandei mensagens pedindo desculpas, dizendo que só queria ajudar, mas ela nem respondia. Era como se eu tivesse sido apagada da vida dela da noite para o dia. Uma semana depois, encontrei Breno no supermercado do bairro. Ele estava comprando cervejas e alguns lanches. E quando me viu, hesitou por um momento antes de se aproximar. Dona Carmela, como a senhora está? Bem triste, Breno. Como está a Lucinda? Ela está se recuperando. Ainda não quer falar sobre o assunto. Ela continua me culpando? Breno desviou o olhar. A senhora sabe como ela é. Quando se magoa, demora para passar. Mas vai passar. Pode ter certeza. Você poderia falar com ela? Explicar que eu nunca quis prejudicar ninguém? Claro, Dona Carmela. Eu converso com ela. Mas alguma coisa no jeito dele falar me deixou inquieta.
Era como se ele estivesse representando, dizendo as palavras certas, mas sem sentir realmente o que dizia. Quando ele foi embora, fiquei ali parada entre as prateleiras do supermercado, com uma sensação estranha no peito. 2 semanas se passaram sem qualquer contato com Lucinda. Eu ia ao apartamento deles, mas o porteiro dizia que ela não queria me receber. Deixei comida com ele várias vezes, mas nunca soube se ela chegou a comer. A dor da separação estava me consumindo por dentro. Foi numa terça-feira à tarde, quando eu voltava da farmácia onde tinha ido buscar remédios para a pressão, que vi algo que me deixou paralisada. Era Breno saindo do motel Primavera, que ficava na avenida principal da cidade. Ele não estava sozinho. Uma mulher loira, bem vestida, caminhava ao lado dele, e os dois riam de algo que ela tinha dito. Meu primeiro instinto foi pensar que estava vendo coisas. Meus olhos de 67 anos me pregando uma peça. Mas não havia engano. Era Breno, com a mesma camisa azul que eu tinha visto ele usando pela manhã, quando passou em frente ao meu prédio. E a mulher... Eu a conhecia de algum lugar. Eles se separaram, ali mesmo, na frente do motel. Ela entrou num carro branco e ele no seu, seguindo em direções opostas. Fiquei ali parada na calçada, sentindo o mundo girar ao meu redor. O que eu acabara de ver? E onde estava Lucinda naquele momento? Cheguei em casa tremendo da cabeça aos pés. Sentei na poltrona da sala e tentei processar o que tinha te acontecido. Talvez fosse uma reunião de trabalho. Talvez a mulher fosse uma cliente. Talvez... Mas que tipo de reunião de trabalho acontece num motel? A imagem dele saindo daquele lugar não saía da minha cabeça. E pior ainda era a lembrança do sorriso no rosto de Breno. Um sorriso que eu não via há meses quando ele estava com Lucinda. Nos últimos tempos, sempre que eu os via juntos, ele parecia cansado, distante. Naquela noite, liguei para Roberto em São Paulo. Precisava conversar com alguém da família, mesmo sabendo que ele sempre foi mais próximo do pai e menos envolvido com os dramas familiares. Mãe, como a senhora está? Soube do que aconteceu com a Lucinda. Roberto, filho, estou muito preocupada. Sua irmã não fala comigo há 2 semanas. Ela está passando por um momento difícil, mãe. É normal ela precisar de espaço, mas ela me culpa pela perda do bebê. Diz que foi porque eu pedi para ela ir ao médico. Isso é besteira, mãe. A senhora sabe disso. Eu sei, mas... Roberto, eu vi uma coisa hoje que me deixou muito inquieta. Contei para ele sobre Breno e a mulher no motel. Roberto ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Mãe, a senhora tem certeza do que viu? Tenho sim, filho. E o que a senhora pretende fazer? Não sei. Não posso contar para a Lucinda agora. Ela já está sofrendo demais. E se for verdade... Se for verdade, ela tem o direito de saber. Mas a senhora precisa ter certeza antes. Depois que desliguei, fiquei pensando nas palavras de Roberto. Ele estava certo. Eu precisava ter certeza. Mas como investigar uma coisa dessas? E se eu estivesse enganada? E se fosse realmente um mal-entendido? Mas algo dentro de mim, aquele mesmo instinto maternal que me alertou sobre a palidez de Lucinda, me dizia que havia muito mais por trás daquela cena. E se Breno estava traindo minha filha justamente no momento em que ela mais precisava dele, isso explicaria muita coisa. A frieza dele, a forma como parecia aliviado quando Lucinda me afastou, como se eu fosse um obstáculo para seus planos. Deitei na cama naquela noite sabendo que minha vida tinha mudado mais uma vez. Já não era apenas a sogra preocupada que tinha sido injustamente culpada pela perda do neto. Agora eu carregava um segredo terrível que podia destruir completamente o que restava da família. E o pior de tudo era saber que, independente do que eu fizesse, alguém ia sair machucado. Próximos dias se arrastaram como uma tortura. Eu passava horas olhando pela janela,
esperando ver Breno passar pela rua para confirmar se ele realmente morava ainda com Lucinda ou se havia algo mais acontecendo. A imagem dele saindo do motel não saía da minha cabeça. E quanto mais eu pensava, mais detalhes voltavam à minha memória. A mulher loira usava um vestido vermelho caro. O tipo de roupa que Breno nunca poderia comprar para Lucinda com o salário dele. Na quinta-feira, decidi fazer algo que nunca pensei que faria na vida. Segui-lo. Às 8 da manhã, estava postada, na esquina próxima ao apartamento deles, fingindo esperar o ônibus enquanto observava a entrada do prédio. Meu coração batia tão forte que eu temia que alguém pudesse ouvir. Breno saiu às 8h15, como sempre fazia. Mas em vez de seguir para a concessionária onde trabalhava, ele pegou a direção oposta. Subi no primeiro ônibus que passou e pedi para o motorista me avisar quando chegássemos perto do Shopping Boulevard. Minha intuição me dizia que era para lá que ele estava indo. Desci 2 quadras antes e caminhei devagar pela calçada. Vi o carro dele estacionado em frente a uma lanchonete pequena e meu estômago se apertou quando reconheci a mulher loira sentada numa mesa perto da janela. Era ela, sem dúvida. Agora, à luz do dia, pude ver melhor seu rosto. Ela era bonita, devia ter uns 28 anos, e usava uma blusa cara que combinava com a bolsa de marca que estava sobre a mesa. Entrei numa padaria do outro lado da rua e pedi um café, me posicionando onde podia observá-los sem ser vista. Eles conversavam animadamente, e ela riu várias vezes do que ele dizia. Breno estava diferente, mais solto, mais feliz do que eu o via há meses. Quando ela segurou a mão dele por cima da mesa, senti meu mundo desabar completamente. Não eram apenas 2 conhecidos conversando. O jeito como eles se olhavam, como ela acariciava os dedos dele, como ele se inclinava para ouvir o que ela sussurrava. Aquilo era intimidade de casal. E pela naturalidade dos gestos, não era algo recente. Depois de 40 minutos, eles se levantaram. Breno pagou a conta e eles caminharam até o carro dele, entrando juntos. Seguiram na direção do motel novamente. Não precisei vê-los entrando para saber onde iam. A confirmação doía mais do que a suspeita. Voltei para casa com as pernas bambas e o coração despedaçado. Não era só pela traição em si, mas pelo que isso significava. Minha filha estava em casa, provavelmente ainda de cama, se recuperando da perda do bebê e me culpando por tudo, enquanto o marido dela se divertia com outra mulher como se nada tivesse acontecido. Liguei para a Dona Marina, que subiu imediatamente para tomar um café comigo. Contei tudo o que tinha visto e ela ficou tão indignada quanto eu. Carmela, você precisa contar para a Lucinda. Como, Marina? Ela nem fala comigo e está tão fragilizada. Justamente por isso, essa menina está sofrendo à toa, culpando você por uma coisa que não foi sua culpa, enquanto o verdadeiro problema está bem na frente dela. Mas se eu contar agora, ela vai pensar que estou inventando para me defender. Dona Marina segurou minhas mãos. Carmela, você é mãe. Às vezes, ser mãe significa fazer o que é difícil para proteger os filhos. Naquela tarde, tentei ligar para Lucinda mais uma vez. Para minha surpresa, ela atendeu, mas sua voz estava fria como gelo. O que a senhora quer, mãe? Filha, precisamos conversar. É importante. Já conversamos. A senhora sabe o que eu penso. Lucinda, por favor, me... Escuta, é sobre o Breno. Não quero ouvir nada contra meu marido. Ele é a única pessoa que me entende neste momento. Filha, não me liga mais, mãe. Eu preciso de paz. E desligou na minha cara. Passei o resto da semana numa angústia terrível. De um lado, minha filha me odiava injustamente. De outro, eu carregava um segredo que podia destruí-la ainda mais. Comecei a ter insônia, a perder peso. Dona Marina se preocupou tanto que ameaçou me levar ao médico. No sábado seguinte, decidi passar em frente ao apartamento deles para ver se conseguia pelo menos avistar Lucinda.
Quando cheguei à quadra, vi Breno saindo do prédio sozinho, falando no telefone. Instintivamente me escondi atrás de um carro e ouvi parte da conversa. Não posso hoje. Ela está muito grudenta. Terça-feira à tarde, no mesmo lugar. Eu sei, amor. Também estou com saudade. Senti uma raiva crescer dentro de mim como nunca havia sentido. Ele chamava aquela mulher de amor, enquanto minha filha definhava em casa, chorando por um bebê, perdido e me culpando por tudo. Quando ele entrou no carro e foi embora, subi até o apartamento. Toquei a campainha várias vezes, até Lucinda atender pelo interfone. Quem é? Sou eu, filha. Sua mãe. Eu já disse que não quero falar com a senhora. Lucinda, por favor. 5 minutos. É sobre algo que você precisa saber. Ela demorou tanto para responder que pensei que tinha desligado. Finalmente o portão se abriu. Encontrei minha filha muito mais magra, com olheiras profundas e o cabelo desarrumado. O apartamento estava uma bagunça, com roupas espalhadas e louça suja na pia. Meu coração se apertou, vendo ela naquele estado. Você tem 5 minutos, ela disse, sem me oferecer nem um copo d'água. Filha, eu vi o Breno com outra mulher. Lucinda me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. O quê? Saindo de um motel, depois numa lanchonete. Eles são íntimos, Lucinda. Muito íntimos. A senhora está louca. Sua voz era baixa, mas havia algo novo em seus olhos. Uma fagulha de dúvida. Eu queria estar, filha, mas vi com meus próprios olhos. Uma mulher loira, bonita, bem vestida. Eles se comportam como namorados. Mentira. Ela gritou, mas sua voz tremeu. A senhora está inventando isso para tirar a culpa de si mesma. Lucinda, por que eu inventaria uma coisa dessas? Porque a senhora nunca gostou do Breno. Sempre achou que ele não era bom o suficiente para mim. Isso não era verdade. No começo, eu realmente gostava do meu genro. Foi só nos últimos meses que comecei a perceber mudanças nele. Filha, você pode verificar. Olha o celular dele, os horários que ele sai, para onde vai. Eu confio no meu marido. Mas enquanto dizia isso, ela começou a chorar. Depois de tudo que passamos, a senhora vem com essa história absurda. Que horas ele saiu hoje? Isso não importa. Saiu sozinho? Disse onde ia. Lucinda me olhou com raiva, mas vi que as perguntas tinham encontrado seu alvo. Ele foi encontrar uns amigos. Que amigos, Lucinda? Ela ficou em silêncio por um momento. Do trabalho. No sábado? Saia da minha casa. Ela berrou, abrindo a porta. Saia e não volte mais. A senhora está destruindo o que restou da minha família. Saí de lá com o coração partido, mas percebi que uma semente de dúvida tinha sido plantada. Lucinda estava reagindo como quem começava a perceber que as peças não se encaixavam, mas ainda não queria admitir. Na segunda-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Fabiana, a mulher que eu tinha visto com Breno. Minha vizinha do andar de cima a conhecia e me contou que ela trabalhava numa loja de roupas femininas do shopping. Mas não foi isso que me chocou. Dona Carmela, sou Fabiana, a amiga do Breno. Precisamos conversar. Meu sangue gelou. Como conseguiu meu telefone? Isso não importa. Posso ir à sua casa amanhã à tarde? Para quê? Para a senhora parar de atrapalhar nossa vida. Desliguei tremendo da cabeça aos pés. Como ela sabia que eu os tinha visto? Breno tinha contado para ela? E o que mais eles sabiam sobre mim? Passei a noite toda pensando se devia ou não receber aquela mulher. Por um lado, talvez fosse minha chance de descobrir mais detalhes e ter provas concretas para mostrar a Lucinda. Por outro,
Me sentia como se estivesse entrando num mundo perigoso que não conhecia. Na terça-feira à tarde, ela apareceu na minha porta. Era ainda mais bonita de perto, com roupas caras e um perfume forte. Mas havia algo de duro em seu rosto, uma frieza que me fez estremecer. Posso entrar? Ela não esperou minha resposta e já foi se dirigindo para a sala. O que você quer comigo? Que a senhora pare de seguir o Breno e pare de encher a cabeça da Lucinda com mentiras. Mentiras? Senti uma coragem estranha crescer dentro de mim. Você chama de mentira o que vocês fazem? Fabiana se sentou no meu sofá como se estivesse em casa. Dona Carmela, a senhora não entende nada da situação. O Breno não ama mais a Lucinda há muito tempo. Ele só não se separou ainda porque ela perdeu o bebê. E ele ficou com pena. Cada palavra era como um tapa na minha cara. E você? Não tem vergonha de se envolver com um homem casado? Vergonha? Nós nos amamos de verdade. A Lucinda é que está atrapalhando nossa felicidade. Ele é casado com minha filha. Um casamento que já acabou há muito tempo. Ela cruzou as pernas, totalmente à vontade. A senhora quer saber a verdade? Ele só ficou com ela por causa do dinheiro da senhora. Do apartamento que a senhora comprou. Da mesada que dá para eles. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade. Claro que é. Por que a senhora acha que um homem como o Breno ficaria com uma mulher deprimida que só chora e reclama? Ele precisa do dinheiro da senhora para manter o padrão de vida dele. Saia da minha caça. Vou sair, mas antes quero que a senhora saiba de uma coisa. Ela se levantou e se aproximou de mim. Estou grávida de 3 meses e o Breno está muito feliz com a notícia. O mundo girou ao meu redor. Grávida. 3 meses. Isso significava que, quando minha filha perdeu o bebê, vocês já estavam juntos. Já faz mais de 1 ano, Dona Carmela. E agora que vamos ter um filho juntos, ele vai finalmente se separar da Lucinda. Com ou sem a aprovação da senhora. Depois que ela saiu, eu desabei no sofá e chorei como não chorava desde o funeral do meu marido. Não era só a traição, era a crueldade de tudo aquilo. Enquanto Lucinda sofria pela perda do bebê e me culpava injustamente, Breno celebrava uma nova gravidez com a amante. E pior, ele estava usando meu dinheiro para sustentar esse relacionamento paralelo. Naquela noite, liguei para Roberto e contei tudo. Ele ficou tão revoltado quanto eu. Mãe, a senhora precisa contar tudo para a Lucinda. Agora. Ela não vai acreditar em mim. Então arrume provas. Fotos, gravações, alguma coisa. Roberto, eu não sei fazer essas coisas. Então contrata um detetive particular. A ideia me assustou. Eu, uma senhora de 67 anos, contratando detetive para investigar meu próprio genro? Mas talvez fosse a única forma de salvar minha filha de uma vida de mentiras. Na manhã seguinte, peguei a lista telefônica e comecei a procurar. Encontrei um escritório que se especializava em casos conjugais. O homem que me atendeu foi muito compreensivo e disse que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava. Dona Carmela, em 1 semana terei todas as provas que a senhora precisa. Quando saí daquele escritório, senti um misto de alívio e medo. Alívio porque finalmente estava fazendo algo concreto para ajudar Lucinda. Medo porque sabia que uma vez descoberta toda a verdade, não haveria mais volta. Minha filha teria que enfrentar não só a traição do marido, mas também o fato de que estava me culpando injustamente durante todo esse tempo. E eu me perguntava se nossa relação conseguiria sobreviver a tudo isso. 1 semana depois, recebi a ligação que mudaria tudo. Era Marcos, o detetive particular que eu havia contratado. Sua voz estava séria quando disse que precisávamos nos encontrar
urgentemente para discutir o que ele havia descoberto. Nos encontramos numa lanchonete, discreta no centro da cidade. Marcos chegou com uma pasta cheia de documentos e fotografias que fez meu estômago embrulhar apenas de olhar. Ele se sentou à minha frente e abriu a pasta devagar, como se soubesse que cada revelação seria um golpe no meu coração. Dona Carmela, tenho más notícias. Na verdade, são piores do que a senhora imaginou. As primeiras fotos mostravam Breno e Fabiana em situações íntimas, saindo de motéis, abraçados em restaurantes, ela subindo no carro dele. Mas foi quando ele virou para a segunda sessão de fotos que senti minha respiração falhar. Eles não se conheceram há 1 ano, como ela disse para a senhora. Na verdade, o relacionamento começou há quase 2 anos. 2 anos. Isso significava que Breno estava traindo Lucinda desde muito antes da gravidez. Talvez até desde o início do casamento. Tem mais, Dona Carmela. Descobri que eles têm planos muito específicos para o futuro. Marcos me mostrou cópias de conversas, de WhatsApp que ele havia conseguido através de um contato na operadora de telefonia. Ler aquelas mensagens foi como receber facadas, uma atrás da outra. Depois que ela perder o bebê, vai ficar mais fácil para nos separarmos, dizia uma mensagem de Breno para Fabiana, datada de 3 semanas antes da consulta médica de Lucinda. E o apartamento? Conseguiu convencê-la a colocar no seu nome? Respondia Fabiana. Ainda não. Mas depois da separação vou alegar que preciso de um lugar para morar. A sogra vai ter pena e vai transferir para mim. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei o café. Ele planejou tudo isso? Sim, Dona Carmela. E tem mais. Eles já escolheram casa para morar juntos. Uma casa que ele pretende comprar, com o dinheiro da venda do apartamento que a senhora deu de presente para sua filha. Cada revelação era pior que a anterior. Marcos continuou mostrando evidências. Extratos bancários que mostravam Breno depositando dinheiro na conta de Fabiana. Recibos de presentes caros que ele comprava para ela. Até mesmo uma conversa onde ele reclamava de ter que aguentar as neuras da Lucinda por mais alguns meses. Dona Carmela, há algo que preciso perguntar. A senhora tem certeza de que quer saber tudo? Porque o que vou mostrar agora é muito pesado. Assenti, mesmo sentindo que não estava preparada para mais nenhuma bomba. A gravidez da Lucinda. Ela não foi planejada pelo casal. Pelo menos não pelo Breno. Na verdade, ele estava tentando convencê-la a não ter filhos há meses, dizendo que não era o momento certo. Como assim? Pelos registros que consegui, ele sabotou a pílula anticoncepcional dela algumas vezes, misturando com placebos. Ele queria que ela engravidasse para ter uma desculpa para se separar mais tarde, alegando que não estava preparado para ser pai. Senti uma tontura tão forte que precisei me apoiar na mesa. Você está dizendo que ele provocou a gravidez de propósito para depois usá-la como desculpa? Exatamente. E quando soube que ela havia perdido o bebê, ele comemorou com a Fabiana. Tenho até a conversa onde ele diz que a natureza resolveu o problema deles. Não consegui mais segurar as lágrimas. Chorei ali mesmo, na frente de um estranho, pensando na minha filha em casa, se culpando, me culpando, sofrendo por um homem que havia orquestrado toda aquela tragédia. Tem uma coisa que eu não entendo, disse entre soluços. Por que ele não se separou dela antes? Se não a ama, se tem outra... Por causa do dinheiro da senhora, Dona Carmela. O salário dele mal dá para sustentar o padrão de vida que ele quer ter. O apartamento, as contas que a senhora ajuda a pagar, a mesada que dá para eles. Tudo isso permite que ele banque os gastos com a Fabiana. Então ele está usando minha filha. E usando a senhora também. Na verdade, segundo as conversas, ele e a Fabiana chamam a senhora de
Galinha dos ovos de ouro. Eles até planejam pedir um empréstimo para ela depois que se casarem, alegando que precisam de dinheiro para o bebê. A revelação final foi como um murro no estômago. Não só Breno estava destruindo minha filha, como também havia transformado nossa família inteira num esquema para sustentar sua vida dupla. O que eu faço com tudo isso? Perguntei, olhando para a pilha de provas na mesa. Isso é uma decisão que só a senhora pode tomar. Mas se posso dar um conselho, sua filha tem o direito de saber a verdade. Voltei para casa carregando aquela pasta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Durante 2 dias, fiquei olhando para os documentos, tentando encontrar coragem para confrontar Lucinda. Sabia que ela provavelmente não acreditaria em mim no primeiro momento, mas agora eu tinha provas irrefutáveis. Na quinta-feira à noite, decidi que não podia esperar mais. Liguei para Lucinda e, para minha surpresa, ela atendeu no primeiro toque. Alô, mãe. Sua voz estava diferente, mais mansa, quase arrependida. Filha, como você está? Não muito bem. Mãe, eu acho que preciso conversar com a senhora. Meu coração disparou. Sobre o quê? Sobre o que a senhora disse da última vez. Sobre o Breno. Você quer que eu vá aí? Não. Ele pode chegar a qualquer momento. Posso ir à sua casa amanhã de tarde? Quando desliguei, senti um misto de alívio e apreensão. Talvez Lucinda já estivesse começando a perceber que algo estava errado. Talvez fosse mais fácil do que eu imaginava. Na sexta-feira, ela chegou ao meu apartamento às 3 da tarde. Estava ainda mais magra e havia algo de derrotado em seu jeito de andar. Aceitou o café que ofereci e se sentou no sofá, olhando para as próprias mãos. Mãe, eu pedi desculpas a Deus durante toda a semana por ter tratado a senhora mal. Filha, deixa eu falar, por favor. Ela levantou o rosto e vi que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Eu comecei a prestar atenção nas coisas que a senhora disse. Nos horários do Breno, nos lugares onde ele vai. E o que você descobriu? Ele mente, mãe. Mente sobre onde vai, com quem sai, sobre tudo. Sua voz começou a falhar. Ontem, encontrei perfume de mulher na camisa dele. Um perfume que eu nunca usei. Senti meu coração se apertar, vendo minha filha naquele estado. Era hora de mostrar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Lucinda, eu tenho algumas coisas para te mostrar. Vai ser difícil, mas você precisa ver. Abri a pasta em cima da mesa de centro e comecei a mostrar as fotos. Lucinda pegou cada uma com as mãos tremendo, examinando os detalhes como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Quem é essa mulher? Ela perguntou quando viu a primeira foto de Breno abraçado com Fabiana. Se chama Fabiana. Trabalha numa loja do shopping. Há quanto tempo? 2 anos, filha. Lucinda deixou as fotos caírem no chão e começou a chorar convulsivamente. Eu me sentei ao lado dela e a te abracei, sentindo seu corpo tremer de dor e raiva. Por que você não me contou antes? Eu tentei, filha, mas você não queria me ouvir. Eu sei. Eu não conseguia aceitar que minha vida fosse uma mentira. Quando ela se acalmou um pouco, mostrei as conversas de WhatsApp. Cada mensagem foi como uma punhalada, mas ela leu tudo até o final, com o rosto ficando cada vez mais pálido. Ele planejou tudo. Ela sussurrou quando terminou de ler. A gravidez, a perda do bebê, me fazer culpar a senhora. E tem mais uma coisa, filha. Contei sobre a gravidez de Fabiana, sobre os planos deles para o futuro, sobre como Breno estava usando nosso dinheiro para sustentar a amante. Lucinda ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Mãe, me perdoa.
Me perdoa por ter duvidado da senhora, por ter dito aquelas coisas horríveis. Já está perdoado, meu amor. Você estava sofrendo. Mas eu te magoei tanto. E o tempo todo a senhora estava tentando me proteger. Ficamos abraçadas por muito tempo, chorando juntas pela perda do bebê, pela traição, pelos meses de sofrimento desnecessário. Quando o sol começou a se pôr, Lucinda se afastou e me olhou nos olhos. O que eu faço agora, mãe? Como eu enfrento ele? Como eu refaço minha vida? Uma coisa de cada vez, filha. Primeiro, você precisa se proteger. Como assim? O apartamento está no seu nome. Os documentos, as contas. Você precisa garantir que ele não consiga te prejudicar financeiramente quando descobrir que você sabe de tudo. Passamos o resto da tarde planejando os próximos passos. Lucinda iria procurar um advogado na segunda-feira, mudaria as senhas do banco e retiraria o nome de Breno de todas as contas que ela pudesse. Só depois disso confrontaria ele. Mãe, tem uma coisa que eu quero fazer antes de terminar tudo. O que, filha? Quero conhecer essa Fabiana pessoalmente. Quero olhar nos olhos da mulher que destruiu minha família. Tentei dissuadi-la, mas Lucinda estava determinada. Marcamos de ir à loja onde Fabiana trabalhava no sábado seguinte. Eu a acompanharia para dar apoio moral. Naquela noite, depois que Lucinda foi embora, fiquei pensando em como nossa vida tinha mudado em tão pouco tempo. 3 meses atrás, eu era uma avó feliz esperando meu primeiro netinho. Agora era uma mulher de 67 anos que havia contratado um detetive particular para desmascarar meu próprio genro. Mas pela primeira vez em meses, senti que havia esperança. Minha filha finalmente conhecia a verdade e nós estávamos unidas novamente. Juntas, íamos enfrentar whatever viesse pela frente. O que eu não imaginava era que Breno também estava planejando seus próximos passos e que nossa confrontação com Fabiana revelaria segredos ainda mais chocantes sobre o homem que minha filha havia chamado de marido por 5 anos. No sábado de manhã, Lucinda chegou ao meu apartamento mais cedo do que combinamos. Ela tinha passado a noite acordada, pensando em tudo que descobrira sobre Breno, e estava determinada a encarar Fabiana. Eu ainda tentei convencê-la a esperar mais alguns dias, mas ela estava irredutível. Mãe, preciso fazer isso hoje. Se eu deixar para depois, vou perder a coragem. Chegamos ao shopping às 10 horas. A loja onde Fabiana trabalhava ficava no 2º piso, uma boutique cara que vendia roupas femininas de marca. Quando entramos, ela estava atendendo uma cliente, mas nos viu imediatamente pelo espelho da loja. Seu rosto ficou pálido quando reconheceu primeiro a mim, depois Lucinda. Com licença, ela disse para a cliente. Volto já. Fabiana veio até nós com passos hesitantes. De perto, pude ver que sua barriga já começava a aparecer ligeiramente por baixo da blusa justa. Lucinda percebeu também e apertou minha mão com força. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Fabiana em voz baixa, olhando ao redor, para ver se alguém estava prestando atenção. Vim conhecer a mulher que destruiu meu casamento, respondeu Lucinda, com uma calma que me surpreendeu. Eu não destruí nada. Seu casamento já estava acabado há muito tempo. Há 2 anos, segundo vocês. Desde quando você se envolveu com meu marido. Fabiana ficou visivelmente nervosa. Olha, eu não quero criar confusão no meu trabalho. Se querem conversar, vamos para outro lugar. Não, disse Lucinda firmemente. Vamos conversar aqui mesmo. Afinal, você não tem problema em fazer isso escondido há tanto tempo. Por que não pode ser aberto agora? Algumas clientes começaram a olhar em nossa direção. Fabiana percebeu e tentou nos empurrar para um canto mais reservado da loja. Está bem. O que vocês querem?
Quero saber se você tem consciência do mal que fez, disse Lucinda. Se sabe que por causa de vocês eu perdi meu bebê. Isso não foi culpa nossa. Foi da natureza. Não, Lucinda elevou a voz. Foi por causa do estresse de desconfiar que ele estava me traindo. Meu corpo não aguentou a pressão emocional. Fabiana olhou para os lados constrangida. Mira, eu sinto muito pela sua perda, mas o Breno não me ama mais há muito tempo. Nós nos amamos de verdade. Vocês se amam tanto que ele continua morando comigo e usando o dinheiro da minha mãe para bancar vocês dois? Pela primeira vez, vi Fabiana ficar sem resposta. Ela abriu a boca, mas não saiu som algum. É isso mesmo, continuou Lucinda. Ele está usando minha família como uma conta bancária para sustentar vocês. E você aceita isso como se fosse normal. Não é assim, não é? Então por que ele não se separou ainda? Por que não assumiu você publicamente? Por que continua dormindo na minha cama todas as noites? Fabiana começou a ficar vermelha. Ele vai se separar. Já está organizando os papéis. Mentira! Eu interferi. Vocês planejaram usar a perda do bebê como desculpa para ele parecer vítima na separação. Está tudo nas conversas de WhatsApp que conseguimos. O rosto de Fabiana empalideceu completamente. Que conversas? Lucinda tirou algumas folhas da bolsa. Cópias das mensagens que Marcos havia conseguido. Essas aqui, onde vocês chamam minha mãe de galinha dos ovos de ouro e planejam pedir dinheiro emprestado para ela. Fabiana leu rapidamente e suas mãos começaram a tremer. Como vocês conseguiram isso? Isso não importa, disse Lucinda. O que importa é que agora sei de tudo. Sei que vocês riram da minha dor. Sei que ele sabotou meu anticoncepcional. Sei que comemoraram quando perdi o bebê. Não foi assim. Foi exatamente assim. Lucinda estava começando a perder a compostura. Vocês transformaram minha vida num inferno e ainda fizeram eu culpar minha própria mãe. Outras pessoas na loja agora estavam claramente ouvindo nossa conversa. Uma funcionária se aproximou discretamente, provavelmente querendo saber se precisava chamar segurança. Foi então que Fabiana disse algo que mudou completamente o rumo da conversa. Você quer saber a verdade? Seu precioso marido não é o homem que você pensa que ele é. Como assim? Perguntei. Ele tem outras. Ela disse baixinho, olhando ao redor. Eu não sou a única. Senti o mundo girar. Lucinda ficou branca como papel. Outras mulheres? Murmurou. Minha filha. Pelo menos 3 que eu sei. Uma em Londrina, outra aqui mesmo em Maringá. Ele viaja muito a trabalho, né? Nem sempre está trabalhando. Por que você está me contando isso? Perguntou Lucinda com a voz trêmula. Porque cansei de ser enganada também. Descobri há 2 semanas que ele tem outra mulher grávida em Londrina, de 6 meses. O chão pareceu desabar debaixo dos meus pés. Lucinda teve que se apoiar numa arara de roupas para não cair. 6 meses? Repetiu. A mulher me procurou. Disse que descobriu sobre mim através de uma amiga em comum. O Breno prometeu para ela a mesma coisa que prometeu para mim. Que ia se separar de você e ficar só com ela. Você está mentindo, sussurrei, mesmo sabendo que provavelmente era verdade. Eu queria estar, mas tenho as fotos dela, as mensagens. Posso mostrar se quiserem. Fabiana pegou o celular e começou a mostrar conversas com uma tal de Renata, de Londrina. As mensagens eram assustadoramente parecidas com as que ela trocava com Breno. Declarações de amor, promessas de vida juntos, reclamações sobre a esposa que não entendia ele. Há quanto tempo você sabe disso? Perguntou. Lucinda. 2 semanas. Desde que a Renata me ligou.
Estou tentando decidir o que fazer. E o bebê que você está esperando, tem certeza de que é dele? Fabiana hesitou por um momento. Tinha. Agora não sei mais de nada. Naquele momento percebi que estávamos todas sendo vítimas do mesmo homem. Fabiana, por mais que tivesse feito parte da destruição do casamento da minha filha, também estava sendo enganada e manipulada. Fabiana, eu disse, você precisa nos ajudar. Como assim? Precisamos juntar todas as provas contra ele. Você, essa tal Renata, nós, todas fomos enganadas. Eu não sei. Ele está usando todas nós, disse Lucinda com uma firmeza nova na voz. Me usando para ter casa e dinheiro. Usando você para se sentir jovem de novo. Usando a outra para... nem sei para quê. Para se sentir importante, murmurou Fabiana. Ele sempre dizia que gostava de se sentir desejado por várias mulheres. A revelação foi como uma bofetada. Breno não era apenas um marido infiel. Ele era um manipulador serial, que usava mulheres como objetos para alimentar seu ego. Você tem o telefone dessa Renata? Perguntei. Tenho. Ela disse que se precisasse falar com outras mulheres que ele enganou, era para entrar em contato. Outras mulheres? Lucinda perguntou, já temendo a resposta. Segundo ela, há pelo menos 5 nos últimos 3 anos. Ela conseguiu rastrear algumas através das redes sociais dele. Saímos da loja em estado de choque. Fabiana nos deu o número de Renata e disse que pensaria se queria nos ajudar a confrontar Breno. Lucinda estava tão abalada que mal conseguia andar direito. No carro, ela desabou em choro. Mãe, com quem eu me casei? Que tipo de monstro eu trouxe para nossa família? Você não sabia, filha. Ele é muito bom em enganar as pessoas. 5 anos da minha vida. 5 anos com um homem que eu não conhecia. Quando chegamos em casa, Lucinda quis ligar imediatamente para Renata. A mulher do outro lado da linha. Tudo o que Fabiana havia dito e ainda revelou mais detalhes sobre o modus operandi de Breno. Ele escolhe mulheres vulneráveis, explicou Renata. Eu estava passando por um divórcio quando o conheci. A Fabiana estava com problemas familiares. Vocês foram o alvo fixo dele, a base financeira. Como você descobriu sobre as outras? Perguntei. Por acaso. Uma amiga minha viu ele com a Fabiana e me contou. Comecei a investigar e descobri todo o esquema dele. Quantas somos? Das que eu tenho certeza? 6. Mais suspeito que há mais. Desligamos o telefone em silêncio absoluto. Lucinda estava olhando para o vazio, processando a dimensão da traição que havia sofrido. Mãe, ela disse finalmente. Eu quero que ele pague por tudo que fez. Não só comigo, mas com todas nós. O que você quer fazer? Quero juntar todas as mulheres que ele enganou. Quero que todas saibam a verdade sobre ele. E quero que ele perca tudo. O apartamento, o dinheiro, a reputação, tudo. Filha, isso pode ser perigoso. Não me importo, mãe. Ele destruiu nossa família, me fez culpar a senhora, causou a perda do meu bebê. Agora é a minha vez de destruir a vida dele. Naquela noite, enquanto Lucinda dormia no meu apartamento, ela não queria voltar para casa enquanto Breno estivesse lá. Fiquei pensando em tudo o que havia acontecido. Em questão de horas, descobrimos que estávamos lidando não apenas com um marido infiel, mas com um predador emocional que havia feito da manipulação de mulheres seu estilo de vida. Mas eu também sabia que confrontar Breno com toda essa informação seria como cutucar uma onça com vara curta. Homens como ele, quando encurralados, podiam se tornar perigosos. E eu precisava proteger minha filha a qualquer custo. Na manhã de domingo, quando acordei, encontrei Lucinda já de pé,
fazendo uma lista de todas as mulheres que Renata havia mencionado. Ela tinha um brilho determinado nos olhos que eu não via há meses. Mãe, hoje vou confrontar ele. E dessa vez, ele não vai conseguir mentir nem manipular ninguém. Eu sabia que não adiantava tentar dissuadi-la. Minha filha havia descoberto uma força que nem sabia que tinha. E eu estaria ao lado dela. Não importava o que acontecesse. No domingo à tarde, Lucinda estava decidida a confrontar Breno. Passamos a manhã planejando cada detalhe, organizando todas as provas e decidindo exatamente o que ela diria. Às 3 horas, ela voltou para o apartamento dela e eu fiquei em casa aguardando com o telefone na mão, pronta para qualquer emergência. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Lucinda. E sua voz estava estranhamente calma. Mãe, pode vir aqui? Preciso da senhora. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou bem. Só venha, por favor. Cheguei ao apartamento de Lucinda em 20 minutos. A porta estava aberta e quando entrei, encontrei uma cena que jamais esquecerei. Breno estava sentado no sofá, completamente cabisbaixo, com várias folhas espalhadas na mesa à sua frente. Lucinda estava na poltrona em frente a ele, serena como eu nunca a tinha visto. O que aconteceu aqui? Perguntei baixinho. Conte pra ela, disse Lucinda, olhando para Breno. Ele levantou a cabeça e vi que seus olhos estavam vermelhos. Dona Carmela, eu confessei tudo. Tudo! Sobre as outras mulheres. Sobre o dinheiro, sobre como manipulei todo mundo. Sua voz estava quebrada. Sobre como planejei usar a perda do bebê contra a Lucinda. Sentei-me devagar, ainda tentando processar a cena. E por que resolveu confessar? Foi Lucinda quem respondeu. Porque mostrei para ele as fotos de todas as outras mulheres e disse que elas já sabem umas das outras e que vão se unir contra ele. Isso é verdade? Perguntei. Sim, mãe. Renata ligou para as outras e elas toparam se encontrar comigo amanhã. Todas querem justiça. Breno estava tremendo. Dona Carmela, eu sei que não mereço perdão, mas eu imploro para que não tornem isso público. Minha carreira, minha família, sua... Família! Explodi. Você destruiu sua família. Destruiu minha filha. Eu sei. Ele começou a chorar. Eu não sei o que deu em mim. Comecei com uma, depois outra. E quando vi, estava mentindo para todo mundo. Por quê? Perguntou Lucinda. Por que fez isso conosco? Breno passou as mãos pelo rosto. Porque eu me sentia importante sendo desejado por várias mulheres. E o dinheiro da Dona Carmela me permitia viver um padrão que meu salário não dava. E o bebê? Como você pôde comemorar a perda do nosso filho? Eu estava desesperado, Lucinda. Sabia que se tivéssemos um filho, seria mais difícil me separar depois. Quando soube que você tinha perdido, Foi como se um peso saísse das minhas costas. A frieza com que ele disse isso me fez sentir náuseas. Lucinda, porém, continuou, impassível. E agora? O que você pretende fazer? Vou embora. Ele sussurrou. Vou sair da sua vida, da vida da sua mãe. Vou tentar reparar o mal que fiz. Como? Breno levantou-se e pegou uma pasta que estava no chão ao lado do sofá. Assinei a escritura de doação do apartamento de volta para a senhora, disse olhando para mim. E renunciei a qualquer direito sobre os bens que compramos juntos. Olhei para os papéis, incrédula. Isso é verdade? É, mãe, confirmou Lucinda. Ele também escreveu confissões para todas as outras mulheres, assumindo que as enganou e pedindo desculpas. Mais que isso, continuou Breno,
ainda com a voz trêmula. Vou pagar pensão para os 2 bebês que estão vindo. Já entrei em contato com um advogado para organizar tudo. Fiquei em silêncio, tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Em questão de horas, o homem que parecia ser um monstro manipulador estava ali, completamente destruído, tentando consertar seus erros. Por que essa mudança? Perguntei. Ontem você estava planejando nos enganar ainda mais. Porque quando vi todas as fotos juntas, quando percebi quantas vidas eu destruí. Ele olhou para Lucinda com lágrimas nos olhos. Eu vi o monstro que me tornei. E, principalmente, quando a Lucinda me mostrou a ultrassonografia do bebê que perdemos, guardada na gaveta dela. Minha filha pegou um envelope da mesa e me mostrou a foto. Era a primeira ultrassonografia que fizeram, quando descobriram a gravidez. No verso, Lucinda havia escrito: Nosso milagre, papai e mamãe te amam muito. Quando vi isso, continuou Breno, lembrei de como me senti feliz naquele dia. De verdade feliz. Antes de toda essa loucura tomar conta de mim. Ele olhou para mim. Dona Carmela, a senhora sempre foi boa comigo. Sempre me tratou como filho. E eu retribuí destruindo sua família. E a Fabiana? E a Renata? Como fica a situação delas? Perguntei. Vou assumir a responsabilidade pelos bebês, mas não vou continuar mentindo para nenhuma delas. Já disse para a Fabiana que nosso relacionamento acabou. E ela aceitou? Não teve escolha. Quando mostrei que sabia sobre a Renata e as outras, ela percebeu que também estava sendo enganada. Lucinda se levantou e foi até a janela. Mãe, eu quero que ele vá embora hoje. Não aguento mais vê-lo. Para onde você vai? Perguntei para Breno. Vou voltar para a casa dos meus pais, em Campo Grande. Vou tentar começar de novo, longe de tudo isso. Naquele momento, entendi que Breno estava realmente arrependido. Não era só medo das consequências. Era o peso real do que havia feito. Ver todas as suas vítimas juntas, perceber a extensão da destruição que causou, havia quebrado algo dentro dele. Tem uma coisa que eu preciso saber, disse Lucinda, ainda olhando pela janela. Você me amou algum dia? De verdade? Breno ficou em silêncio por um longo tempo. No começo, sim. Quando a conheci, você era tudo que eu sempre quis numa mulher. Mas eu sou doente, Lucinda. Tenho um problema sério com fidelidade, com honestidade. Você vai se tratar? Vou. Já marquei com um psicólogo em Campo Grande. Sei que não vai apagar o que fiz, mas preciso entender por que me tornei isso. 2 horas depois, Breno havia feito suas malas e estava saindo do apartamento. Na porta, ele se virou para nós uma última vez. Lucinda, Dona Carmela. Eu sei que não mereço, mas se um dia conseguirem me perdoar... Não, disse Lucinda firmemente. Não me procure nunca mais. O que você pode fazer por mim é se tratar e nunca mais fazer isso com nenhuma outra mulher. Ele acenou com a cabeça e saiu. Ouvimos o barulho do carro se afastando, e então o silêncio tomou conta do apartamento. Como você está se sentindo? Perguntei para minha filha. Vazia, mas também aliviada, como se um peso imenso tivesse saído dos meus ombros. Nos dias seguintes, Lucinda e eu nos dedicamos a organizar toda a situação. Ela se encontrou com as outras mulheres enganadas por Breno e juntas decidiram não tomar medidas legais contra ele, já que ele havia assumido todas as responsabilidades. Fabiana decidiu ter o bebê e aceitar a pensão que Breno ofereceu. Renata fez a mesma escolha. As outras mulheres que não estavam grávidas simplesmente quiseram seguir com suas vidas. 1 mês depois, Lucinda estava visivelmente melhor. Ela tinha
voltado a trabalhar, havia feito novas amizades e, mais importante, nossa relação estava mais forte do que nunca. Mãe, ela disse numa tarde, enquanto tomávamos café na minha cozinha. Quero agradecer por nunca ter desistido de mim. Filha, isso não se agradece. Mãe nunca desiste dos filhos. Eu sei, mas se a senhora não tivesse insistido, se não tivesse investigado, eu ainda estaria casada com aquele homem, sendo enganada todos os dias. O importante é que descobrimos a tempo. Lucinda segurou minha mão. Mãe, eu tenho pensado muito sobre o bebê que perdemos. E o que você concluiu? Que talvez tenha sido melhor assim. Uma criança não merecia ter um pai como o Breno. E agora eu posso recomeçar, encontrar alguém que me ame de verdade. 6 meses depois, recebi uma ligação de Breno. Ele ligou para pedir para falar com Lucinda, mas ela não quis atender. Ele me contou que estava em tratamento, que havia conseguido um emprego humilde em Campo Grande e que estava pagando religiosamente a pensão dos 2 bebês que nasceram. Dona Carmela, eu só queria que a senhora soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Fico feliz por você, Breno, mas isso não muda o que você fez. Eu sei. Só queria que a Lucinda soubesse que ela merece ser muito feliz e que eu sinto muito por ter atrapalhado isso. Quando contei para Lucinda sobre a ligação, ela apenas balançou a cabeça. Mãe, ele pode se tornar a melhor pessoa do mundo, mas o mal que fez não vai ser apagado. Eu escolho não guardar rancor, mas também não vou fingir que nada aconteceu. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, olho para minha filha e vejo uma mulher completamente diferente. Mais forte, mais independente, mais sábia. Ela namora um homem maravilhoso que a trata como uma rainha e às vezes fala em ter filhos novamente. Mãe, ela me disse semana passada, você salvou minha vida. Se não fosse pela senhora, eu ainda estaria naquela mentira. Você se salvou, filha. Eu só ajudei você a enxergar a verdade. Mesmo assim, obrigada. Por nunca ter desistido, por ter aguentado todos os meus gritos e acusações, por ter me amado mesmo quando eu não merecia. Abraçamos ali na varanda do apartamento que agora é só dela, observando o pôr do sol sobre Maringá. E pensei em como a vida pode mudar de forma inesperada. 6 meses de inferno se transformaram em 2 anos de paz e reconstrução. Às vezes ainda penso no neto que nunca conheci, mas agora sem amargura. Sei que, onde quer que ele esteja, está protegido de toda a maldade que vivemos. E quem sabe um dia, outros netinhos virão para completar nossa família. Desta vez com um pai que realmente os mereça. A dor passou, o amor permaneceu. E isso, no final das contas, é o que realmente importa.